Então, gurizada, a aula de hoje é com foco total na parte de organização do nosso corte e na criação de bases para o nosso degradê. Eu vou dividir essa aula de hoje em algumas etapas para que fique muito mais didático e que vocês consigam entender as etapas que a gente utiliza para fazer a organização de todo o cabelo, beleza? Esse cabelo dele, ó, ele já está se dividindo naturalmente nessa região. Como eu conversei antes com o modelo aqui, a mesma coisa vocês devem fazer com o cliente, devem entrevistar ele antes e tudo mais. Ele não quer que eu tire volume da franja, então eu vou preservar a franja dele e um pouquinho eu vou entrar com essa divisão, vou tirar ela um pouquinho para fora. E aqui sim eu entro um pouquinho mais para dentro do topo do cabelo para alcançar a divisória natural do corte. Para a gente organizar todo esse corte, a etapa número 1, a gente vai molhar 100% desse cabelo, molhar 100%. E vamos dividir o topo do cabelo, com o intuito de dividir a parte do topo da parte lateral, e dessa forma já começa a nossa organização do corte. Molhem 100% o cabelo, e quando eu digo 100%, é 100% mesmo, tá? Esse é um dos nossos maiores erros, quando a gente vai começar a cortar, vai começar a dividir o cabelo. Peguem sempre como regra isso pra vocês. Tem que molhar das pontas até a raiz, porque senão eu não vou ter controle nenhum sobre o fio. E se eu não tiver controle nenhum sobre o fio, dificilmente eu vou conseguir realizar uma divisão com a mesma precisão que eu teria com o cabelo molhado. Agora na etapa número 2, a gente vai dividir esse cabelo. Aí vai ter gente me perguntando, essa divisória que eu vou fazer aqui serve para todos os cabelos? É uma regra? Não é uma regra, tá bom? Cada cabelo ele vai ter sua particularidade, vai dividir de um lado, outro vai dividir do outro vai dividir um pouco mais pro meio, vai ter outro que nem vai dividir, que ele vai ser muito mais fácil de tu trabalhar com ele. Então, o que acontece? Vai chegar um cliente na barbearia pedindo para vocês que ele gosta de dividir o cabelo um pouco mais para cima. Só que a divisória natural do cabelo dele é um pouco mais para baixo. Então tu tem que saber disso para te poder orientar ele de uma maneira um pouco mais técnica. Isso vai gerar uma confiança muito maior no trabalho de vocês e o cliente vai dar um pouco mais de liberdade de vocês trabalhar. Claro que se o cliente insistir que ele gosta daquele jeito do cabelo, ele sabe que o cabelo dele vai ficar daquela forma. Aí vocês fazem, mas de modo geral tentem orientar o cliente. Ó, eu vou dividir o cabelo, na etapa número 2 eu vou dividir o cabelo, uma divisão em ferradura, que é uma divisão mais universal. Pode cortar qualquer cabelo utilizando a divisão em ferradura. Ó. Usei como referência a recessão alta aqui, o corner do cabelo, que é onde eu vou dividir a franja da parte lateral. Por isso que eu organizo o corte dessa maneira. Eu preservo a franja, não tenho risco de tirar comprimento da franja. E aqui na parte de trás, eu vou dividir de uma forma bem natural também, beleza? Ó. Dividir bem natural também nessa parte de trás. Como que eu vou saber que a divisória está bem no caimento natural? O cabelo não está voltando aqui, tá vendo? Ó, eu puxei, ele desce bem tranquilo. Então, tá no caimento natural do fio. Pente na direção que ele vai ser dividido. E vou até a outra recessão alta, com o intuito de separar a franja também da região das arestas. Bem no caimento natural mesmo. Eu dividindo o cabelo dessa forma, já vou conseguir ter uma visão muito melhor do que vai ser feito. Ó, já consigo ver a base do corte, já consigo ver a estrutura que eu vou preservar, essa forma mais quadrada do cabelo, a região da coroa que atrás, todo esse volume de cabelo que a gente deixa. Depois de ter dividido no caimento natural do cabelo, essa divisão em ferradura, eu vou prender esse cabelo, prender o topo. Porque daí quando a gente estiver passando a máquina ali na lateral, ele não vai ficar voltando, né? Vai estar bem preso. Ó, enrola bem o cabelo aqui, depois a gente vai prender com um grampo aqui, tá? Já sabemos onde está a aresta, já dividimos o cabelo bem na divisória natural. Se vocês observarem, essa divisão ela não está simétrica. Por quê? Porque eu já quis dividir bem na divisória natural do cabelo, para eu saber o que eu devo cortar e o que eu não devo cortar aqui nesse cabelo. Nesse outro lado, como vai ser a região de encaixe, não tem problema nenhum. Ela sai um pouquinho mais para fora aqui, beleza? Molhou para dividir? Seca para utilizar a máquina. Vão cortar com máquina 100% seco. Por que disso? Toda vez que a gente trabalha com cabelo molhado, se eu estivesse passando a máquina aqui, esse cabelo ele tá com uma cor, ele tá um preto um pouco mais escuro. Eu ia fazer o degradê baseado nessa cor do cabelo. Quando eu terminasse de fazer o degradê, eu ia secar essa região e já não ia dar uma transição de cores tão legal. Então por isso que eu gosto de trabalhar com cabelo seco, 100% seco, porque daí eu tenho uma noção um pouco mais real do que está sendo feito, beleza? Antes que alguém pergunte, eu utilizo o secador no morno, tá?
Secamos esse cabelo 100%, agora a gente já vai dar início à nossa criação das bases para começar o nosso degradê. Por que é importante a gente saber como que criar a base de uma maneira correta? Toda vez que a gente trabalha com bases, a gente vai deixar esse corte um pouco mais estruturado. A gente vai preservar a região das arestas, a gente vai preservar a região da coroa. E o porquê que a gente precisa preservar isso? Por exemplo, que nem o cabelo dele, pegar o exemplo do cabelo dele, que é um cabelo que tá bem grande no topo. Se eu não preservar esse corte mais estruturado nessa região das arestas, na região da coroa, onde essa quantidade de cabelo vai se encaixar? Então, sempre busquem preservar uma forma mais quadrada do cabelo e um volume um pouco maior nessa região toda vez que o cabelo tiver um volume muito grande no topo. Se esse cabelo tiver um pouquinho mais curto, não tem problema em tu tirar um pouquinho esse volume, mas ainda assim preservando a região das arestas, beleza? Então, para dar início à nossa base do degradê, eu gosto de começar com o pente número 2 na regulagem baixa. Podem pegar isso como regra também, tá, gurizada? Dar um exemplo para vocês. Se chegar um cliente na barbearia com já sem volume de cabelo nessa região, aí o que tu vai fazer? Vai pegar o pente 1,5? Não. Vai continuar com o pente número 2, mesmo que ele esteja curto. Tu tem que ter certeza do número do pente que está ali em cima. Se o pente número 2 não pegou, quer dizer que bem provável que ele já está na altura de um pente número 2. Aí tu vai pular essa etapa e vai ir para a próxima. Toda essa sobra que tem aqui de cabelo, já vou limpar com o pente número 2 e vou fazer toda essa base mais alta, essa base do degradê, essa base das arestas e da coroa. Vou mostrar as posições de máquina que a gente tem que utilizar para preservar uma forma mais quadrada e um volume maior de cabelo nessa região, beleza? Ó, vou limpando com o pente número 2, subindo de uma maneira um pouco mais plana mesmo, tá? Até lá em cima. Vou utilizando o pente, porque isso me dá uma precisão muito maior do que eu pegasse e só passasse a máquina dessa maneira. Eu ia estar empurrando o cabelo lá de cima para cima e ele acabava não cortando. Então eu utilizo o pente, que ele me dá uma precisão muito maior. Beleza? Já limpamos toda aquela sobrinha de cabelo que tinha ali. Agora vamos para a parte de trás. Já nessa parte de trás, como ele já não tem tanto volume, já entra dentro daquele exemplo que eu dei para vocês. Eu ia vir direto com o pente 1,5 aqui? Não. Continuo com o pente número 2, ó. Não tirou quase nada de cabelo, porque ele já está sem volume de cabelo nessa região. Olhem a quantidade de volume de cabelo que tem nessa região. Olha o comprimento que tá. Pensem comigo, que se eu passasse o pente número 2 até aqui, eu ia tirar todo esse volume de cabelo daqui e eu não ia ter onde se encaixar esse cabelo do topo. Ia ficar sem conexão alguma. E aí não fica tão legal. Uma coisa também que eu não falei pra vocês, gurizada, ó. Tá vendo essas falhinhas que tem no cabelo dele aqui? A gente vai tentar disfarçar ao máximo essas falhas aqui já com o degradê, beleza? Para começar a fazer nossa base de zero, eu vou começar com a nossa máquina de corte. Essa curvinha aqui do acabamento dele como guia, porque daí, principalmente quando eu tô trabalhando sem espelho, eu tenho como guia, como parâmetro, essa curvinha do outro lado também. E aí não vai dar erro de altura, não vai dar erro de simetria no corte, beleza? Então em posição de corte, eu já vou passando a zero, dando umas puxadinhas para fora, com a mão bem leve e acompanhando também a curvatura da cabeça. Outra dica bem importante, prestem bastante atenção nisso. Como essa parte de trás da cabeça, ela é mais longa aqui, né? Ela tem um espaço maior para ser trabalhado. Essa região da zero, ela também precisa ter um espaço maior, porque senão o que acontece? A lateral da cabeça, o degradê, ele vai ficar aquele degradê bem uniforme, bem sombreado, e nessa parte de trás vai ficar muito escuro. Então eu espaço um pouquinho mais para mim conseguir fazer aquele degradê mais homogêneo. Outra regra. Peguem como regra isso, tá, gurizada? A marcação da zero, eu sempre faço abaixo do occipital. Abaixo do occipital. Pra quem não sabe o que é o occipital, é esse ossinho aqui ó, que a gente tem nessa região, que é aquele ossinho que atrapalha bastante quando a gente vai fazer o degradê. Então eu sempre marco abaixo, porque se eu marcar zero em cima do occipital ou acima dele, eu não consigo desmarcar depois. Porque eu não vou ter jogo de alavanca para tirar aquela marcação. Então tu sempre marca abaixo, porque em cima do occipital vai ficar ali o pente 1, pente meio, pente 1,5, e aí para desmarcar é muito mais fácil, beleza? Então ó, nessa parte de trás eu vou abrir um pouquinho mais essa região da zero, acompanhando também a curvatura da cabeça, preparando essa base já para a gente dar início depois a nossa transição do degradê. Como eu utilizei essa curvinha aqui do cabelo, do acabamento, como referência do outro lado, nesse lado eu vou utilizar a mesma referência. Aí não tem como dar erro, tá? Qualquer coisa vocês deem uma acompanhadinha pelo espelho mesmo, olhem pelo espelho. É extremamente importante que o degradê ele fique bem simétrico. Os comprimentos ali que vocês usaram para fazer as bases,
as regiões que vocês utilizaram a 0, o pente 2 também. Nossa próxima etapa, pra gente preparar para receber a shaver, é a máquina de acabamento. Aí é o seguinte, eu vou descer mais umas 3 fitinhas de cabelo aqui, para aproximar ainda mais da pele. Ó, bem de leve a mão, para não criar uma marcação. Já vai dando uma clareada um pouco maior ali no nosso degradê. Ó, vamos passando a escovinha para vocês enxergar bem o que vocês estão fazendo. Uma dúvida que é bem comum surgir, galera. Se esse degradê fosse só da 0, o que eu faria? Eu viria já com a 0 desde baixo e realizaria essa base até aqui. Então eu teria a base de 0 igual e a base de 2. E eu teria só essa região de transição depois. Agora a gente vai passar a máquina de acabamento em posição invertida, tá? Por que passar em posição invertida? A máquina de acabamento nessa posição, ela é mais zerada do que nessa posição. Então assim eu já chego mais próximo da pele, já preparo o cabelo para receber a shaver. Ó, desce mais uns 3 fiozinhos de cabelo ali, vai limpando, notem que já vai dando uma clareada no degradê. Se caso tenha criado uma marquinha, vai ali, limpa de novo. Pode forçar um pouquinho mais a máquina ali, beleza? Como eu passei a máquina de acabamento nessa posição e nessa posição, eu já deixei mais raspado. Essa posição é mais baixa do que essa posição. Então agora, ó, vou limpar os cabelos nessa posição, porque já vai dar uma diferença de alturas com a máquina quando eu passei assim. E eu vou saber que é até ali que eu preciso passar shaver. Ó, pode ir limpando mesmo. Essa parte a gente já tá dando início à parte de finalização das nossas bases, beleza? De organização do corte, organização do degradê. Limpei com a maquininha de acabamento, agora eu vou passar a shaver. Nessa posição, não utiliza nessa posição, tá? Com a mão bem leve, subindo somente até aquela região que eu falei pra vocês que ficou aquela diferença de altura. Mão bem leve, não precisa esfregar a shaver na cabeça do cliente. Ó, passem a shaver em todas as posições. Isso vai fazer com que tu tire todo o cabelo 100%. Vai deixar mais claro o degradê, vai ficar bem mais bonito. Ó, é extremamente importante que vocês tenham bastante capricho também na hora que vocês estiverem passando a shaver, para ficar bem homogêneo, ficar bem simétrico o que vocês estão fazendo. Agora vocês conseguem visualizar a diferença de alturas aqui, ó, para shaver e para máquina de acabamento. Como que eu desmarco? Com a própria shaver, tá? Eu vou dar umas batidinhas de cima para baixo, só em cima da marquinha. A gente já some com essa marquinha e faz a transição entre uma região e outra, beleza? Ó, vai dando umas batidinhas só sobre aquela região. Tirem print da aula, gurizada, nos marquem lá. Lembrem-se disso, é bem importante pra gente. Fortalece bastante todo o nosso trabalho. Tudo isso que a gente está fazendo para ajudar o máximo de pessoas, o maior número de pessoas. Pra gente é muito importante a gente conseguir alcançar o maior número de pessoas possíveis. Às vezes a gente não divulga o trabalho do colega, não divulga o trabalho de pessoas que estão tentando ajudar, e a gente deixa de ajudar muita gente. Então divulguem esse trabalho. Então vão prestando bastante atenção no que vocês estão fazendo. E notem que a marquinha ela já sumiu. Ó, nessa parte de trás fica bem mais visível essa diferença aqui, ó, de cores, tá? Então, umas leves batidinhas com a shaver somente em cima da marquinha. Insistam bem, viu, gurizada? Insistam em cima dessa marquinha, que ela vai sair. Ó, vão limpando. Insiste bem em cima da marquinha. Não deixa a marcação para trás. Essas batidinhas que a gente está dando com a shaver aqui, até mesmo se for com a navalha, pode ser desmarcado com a shaver se acabar criando uma marquinha. Mas tem que ser de cima para baixo. Se fazer de baixo para cima, vai acabar criando uma marcação que vocês não vão conseguir tirar mais, somente com a shaver. Então, galera, terminamos de realizar a nossa base, nossa primeira etapa de organização do nosso corte. É a fundação para o nosso corte e esse é o resultado do início da construção do nosso degradê. Se vocês não fizerem correto, não fizerem da maneira correta essa primeira etapa, com toda certeza o resultado final não vai ficar tão bom. Essa linha que a gente cria tem que ser feita como se fosse um acabamento, ela tem que acompanhar essa curvatura da cabeça, tem que ficar bonito quando vocês estiverem olhando. Prestem bastante atenção. Olha, eu tô falando mais uma vez,
Organizem o corte, isso é muito importante. Escrevam aí onde vocês estão anotando. Bem grande, bem forte, ó. Organização do corte vai interferir no resultado final. Então, gostou desse trecho de aula que tu acabou de assistir? Tudo isso que tu viu é apenas um trechinho, uma pequena parte do curso que rolou há um tempo atrás, a Jornada Degradê Perfeito, que vocês viram que estava escrito ali no cantinho, né? Jornada Degradê Perfeito. Tô aqui para fazer um convite que a gente vai ter um novo curso gratuito, que é Os Segredos do Degradê, que vai rolar do dia 8 ao dia 11 com o Marcos Messa, onde a gente vai mostrar passo a passo tudo para te construir um degradê perfeito, desde as bases até mesmo ele finalizado. Vai ter risco, vai ser incrível. Nesse curso, além de todo um conteúdo para te criar um degradê, galera, vai ser ao vivo, tá? Além disso tudo, galera, vai ser feito durante o curso um degradê onde a metade dele vai ser realizado com uma máquina wall, metade vai ser realizado com uma Kemei. A gente usou Kemei de acabamento, então para mostrar realmente que a técnica é o mais importante na hora de construir um degradê. Então, se tu quer alcançar o degradê perfeito, se tu quer parar de, cara, deixar o degradê marcado, de não conseguir atingir aquele resultado que tu sonha no teu degradê, cara, do dia 8 ao dia 11 é a grande oportunidade de tu atingir esses resultados que tu tem condição de alcançar. Qualquer barbeiro de qualquer nível tem condições de alcançar. Então não perde para te realizar a inscrição. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Então tu entra naquele link, coloca o teu e-mail, realiza a tua inscrição, que dessa maneira tu garante a tua vaga no curso gratuito de degradê, Segredos do Degradê. Lembrando, do dia 8 ao dia 11 de março, é agora. Então clica no link da descrição, no primeiro comentário fixado e descubra os segredos do degradê com o Marcos Messa, beleza? Do dia 8 ao dia 11, vai ser incrível o curso, eu aguardo todos vocês lá, realiza a tua inscrição. E se gostou desse vídeo, não te esqueça de dar o like, comentar aqui embaixo o que tu achou dele, qual é a tua sugestão de vídeo aqui pro canal e a gente se vê num próximo vídeo aqui no canal. Barbeiros de sucesso, meu muito obrigado e a gente se vê do dia 8 ao dia 11 nos Segredos do Degradê. Valeu, gurizada, brigadão!